Diante do que a gente está vendo, dessa destruição causada, vejo que a economia será um grande desafio para 2025. Não sei como chegaremos a 2026. E nós estamos sonhando e lutando pela volta do senhor, né, nas eleições de 26, retomando a presidência em 2027. A gente está assistindo Milei conseguir bons resultados na Argentina. O senhor entende que uma retomada em 2027 a gente pode devolver o Brasil aos trilhos, presidente? Olha, números. Só no corrente ano, né, a Bolsa Brasileira perdeu 320 bilhões de dólares. É dinheiro que vai embora. E daí aquele discurso fácil da esquerda, né? A pobre não come dólar. Nem eu como dólar, nem você, ninguém está nos ouvindo, come dólar. Mas tem que ter um pouco de disciplina intelectual para entender. Quando você tem que trabalhar mais aqui para comprar o mesmo dinheiro, né, dolarizado, as coisas chegam mais caras aqui no Brasil. Isso vai ter que ser repassado. Isso vai para o supermercado. E hoje em dia, eu sempre converso com o povo, né? Fiquei agora 6 dias lá em Vila História de Mambucaba, tive 2 cercadinhos, cercadinho de Mambucaba, e ali quem frequenta essas pessoas humildes. Não é um turismo caro, até porque, com todo respeito à Baía de Angra, né, merecia coisa melhor se tivéssemos um bom prefeito em Angra. Não temos. O prefeito lá cuida da vida dele apenas, mas nada além disso. Então você vai em Angra, por exemplo, é quase que uma favela aquele morro. O porto ali não recebe navios de cruzeiro, tá? Então você vê, eu converso com o povo, como é que está o preço do feijão, do arroz, da picanha, da carne, da galinha, dos ovos, da carne de porco. E todo mundo reclama que tem subido bastante, né? Acima de 20% só nesse último ano praticamente. Então ele sente isso na pele, o salário continua o mesmo, o governo se gaba de ter uma taxa de desemprego lá embaixo, ele sabe que isso é uma mentira por parte do IBGE, porque quem não procura emprego, o IBGE está empregado. Para quem recebe qualquer benefício social, Bolsa Família, está empregado. Então sobra uma quantidade bem pequena de pessoas para você saber se está empregado ou não. É uma grande mentira. E essa mentira é corroborada pelo fato de ter aumentado o número de pessoas que procuram o seguro-desemprego. Então, com números mentirosos, fabricados no IBGE, não serve para você balizar a economia, até porque quem vai no supermercado ou na quitandinha é que sente o problema e vê que algo está errado no governo. E assim sendo, há uma crescente insatisfação com o atual governo. É um governo que não tem qualquer preocupação com a economia brasileira, muito pelo contrário, diz que ninguém mais do que ele tem mais responsável fiscal no Brasil, se é que ele sabe o que é responsabilidade fiscal, ninguém mais do que ele, por exemplo, afasta as grandes democracias de nós, com a sua política de, por exemplo, achar que o Hamas não é um grupo terrorista, porque o Maduro foi reeleito numa normalidade, sabemos que não foi, à véspera das eleições dos Estados Unidos, faltavam 4 ou 5 dias para as eleições. O Lula fala que a volta do Trump seria a volta do nazismo e do fascismo, uma outra face. Então é um governo que se distancia das grandes democracias, que são os grandes países que sempre são bons parceiros. Se afasta de Israel, obviamente, em função de Israel, então não tem como dar certo. Quando você fala da memória do povo em relação ao meu governo, chegar é uma coisa, né? É igual muitas vezes um casamento. A casar é uma coisa maravilhosa, tudo bem, muita gente quer, a maioria da população quer, mas depois tem as consequências, né? Um casamento custa realmente muita coisa, pô. E você chegar na presidência é como se fosse um casamento, viu? Logicamente, eu esbocei um sorriso, uma satisfação, mas eu fui num canto, ajoelhei e falei, meu Deus, qual foi o meu pecado para ser presidente da República? Porque problemas não faltam. E o primeiro problema é quem você vai botar para ser ministro, né? Quem você vai escolher para ser... Não é escolher. Eu não posso escolher. Eu escolho o Pittoli. O Pittoli fala, não quero. É um direito dele, né? Não quero por causa disso, daquilo. Ele tem que partir para outro. Outro candidato. E formar um ministério não aceitando pressões políticas. Você pode ver no momento. Eu vejo alguns partidos, não quero citar a sigla aqui para evitar problema, né? Mas estão falando, olha, eu quero uma participação melhor no governo, eu não quero esse ministério aqui, eu quero um outro, porque esse ministério não tem
não tem orçamento. Senão eu vou sair da base de apoio do governo. Não tem como dar certo. Isso não houve em nosso governo. Você pode ver, o Tarcísio foi a quarta ou quinta pessoa que eu conversei. Os outros não queriam ou pediram tempo para pensar quando eu conversei com o Tarcísio. Eu não conhecia o Tarcísio. Ele fez a academia militar em Resende, ficou 15 anos no Exército, fez o IME e fez concurso também para a Câmara dos Deputados. E era servidor da Câmara dos Deputados. E quando ele chegou, falou quem ele era. Tá? Eu, obviamente, vamos nessa. Ele topou. E fez um excelente trabalho enquanto ministro da Infraestrutura. Então, eu acho, com todo respeito aos demais do Brasil, né, dificilmente tem alguém outro parecido com ele. E está fazendo seu trabalho em São Paulo, um gestor que ninguém pode duvidar da sua gestão em São Paulo. Vou mais além, a questão da segurança pública. É o estado que tem o menor número de mortes por 100 mil habitantes. Então, tem mérito dele com o Derrite, tem mérito. Agora, problemas acontecem? Acontece. Agora, a gente não pode crucificar o Tarcísio, crucificar o Derrite, pelo deslize de alguns que acontece. Uma polícia militar que tem 90 mil homens, é uma excelente polícia militar também. Sempre quando passo para São Paulo, converso com eles, no momento de folga, tá ok? O Tarcísio deu um reajuste do pessoal que estava quase 10 anos sem reajuste, ou mais. Ele fez a sua parte e pegou o Estado com problemas. Como agora resolveu uma questão de bares e restaurantes, que poderia passar para 12% o ICMS, que estava 3,2%, se eu não me engano, passou para 4%, fizeram um acerto, todo mundo ficou feliz, e o Tarcísio, obviamente, mantém o seu estado saudável na questão orçamentária e vai tocando o barco. Então o Tarcísio aceitou vir trabalhar com a gente. O Paulo Guedes eu conheci um ano antes, e daí eu tive alguns encontros com ele. Um foi no Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro, na Barra, e mais outros encontros lá na Ípica, etc. E conversando com o Paulo Guedes, é uma pessoa que ninguém eu conhecia no meio político. Eu conhecia, sim, alguns conheciam como excelente economista, mas no meio político nunca tinha participado para ninguém. Lógico, fiz o convite, ele fez as suas condições por lá de lá e aceitei. E olha só, não trocamos o ministro da Economia, que é muito comum, né, os governos trocar, está dando algo errado, trocar. Já teve, sim, grupo de 10 ministros pedindo a cabeça do Paulo Guedes para mim, no momento de crise. A gente passou, teve a crise lá da Covid, a da guerra, esses ministros queriam agilidade. E eu conversava sozinho com o Paulo Guedes. No caso de certas coisas, você conversar num grupo de ministros. Grupo de ministros são as questões mais genéricas. E, particularmente, conversando com ele, em momento nenhum eu pensei em tirar o Paulo Guedes. Até que sempre a gente pergunta, você quer trocar? Tá, e tudo bem, então apresenta qual seria a alternativa. Não sei. Porque quando eu falei de crítica no começo, né, o pessoal fala, lá atrás você fez tal coisa errada. O que você faria no meu lugar? Não sei. Aí não vale. Quer trocar o Paulo Guedes? Tá, vamos trocar o Paulo Guedes. Qual a tua sugestão para o lugar dele? Não sei. Aí fica difícil. Sim. E daí a gente matava no peito, coordenava tudo, e o Brasil foi bem na economia. Tivemos em 22 3 meses de deflação, inflação negativa, pela política de redução de preço. Quando o Paulo Guedes, a primeira proposta dele que levou avante, né? Reduzir em 1/3 o IPI de 4 mil produtos, aí geladeira, fogão, etc. Ele falou, essa é a nossa política de reindustrialização. Que nós, dado a carga tributária enorme que nós temos no Brasil, o empresário não tem motivação para reformar seu parque industrial. Ele fica sempre segurando, sempre preocupado. E essa política dele deu realmente uma sobrevida muito grande, nos deu muita esperança. Tanto é que o governo jogou pesado em cima de mim, né, por ocasião das eleições. Tem muita coisa para ser falada, muita coisa será exposta, no meu entender, em especial a partir de 20 de janeiro. O que aconteceu naquela época? A pressão da esquerda em me difamar. Ele é racista, é homofóbico, é fascista, é xenófobo, fala palavrão, não gosta de mulher. Aquele papo todo para boi dormir. Isso foi uma parte das eleições, e grande parte da mídia dando cor em cima disso, né? Vai voltar o governo do amor. Vocês vão comer aquela picanha com gordurinha na farinha, tomar uma cervejinha. Aliás, senhor presidente, falamos disso hoje pela manhã aqui, de como o senhor foi tratado nesse processo de tentar desumanizá-lo. Agora, presidente, tem uma outra situação, que é a seguinte: quando qualquer um pensa em desistir do Brasil, eu falo assim, pega a agenda do presidente Bolsonaro e vê se aguenta.
Vê se esse homem aí desistiu do Brasil. O cara viajou o ano inteiro, o tempo inteiro, de norte a sul, leste a oeste. O senhor esteve, em especial como principal cabo eleitoral do Brasil, né, fazendo, né, essas viagens para mostrar a importância do voto de cada cidadão na escolha do prefeito, do vereador, enfim, formando uma base para 2026. Se for por quilometragem, tá rico, né, presidente? Porque o que o senhor viajou em 2024 foi um absurdo. E o senhor entende como missão cumprida? Para aqueles que pensam em desistir do Brasil, que recado que o senhor tem, presidente? Ô Gilson, o Pitoli, eu estava há poucas semanas com o Gilson, lá em Milagres, né? Ele até estava lá tocando a sanfona dele e pegamos 2 minutos e botamos no ar, né? Eu termino, falo algumas coisas em 2 minutos e termino. Se Deus me levar hoje, eu vou feliz, missão cumprida. Nós mostramos para o Brasil as suas potencialidades. O pessoal estava há pouco tempo acostumado que situação, oposição era PT e PSDB. E o PSDB está praticamente extinto hoje em dia. Não torço contra o PSDB, né, contra partido nenhum. Mas o PSDB está praticamente extinto no Brasil hoje em dia. Tá?